Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses. Filipenses, uma carta escrita por Paulo, capítulo 3. Eu estava resgatando a mensagem de 2022, culto da virada. E é impressionante como esse momento é muito espiritual, irmãos. Eu não vou entrar, porque senão eu prego o que eu já preguei. E o objetivo não é esse. Queridos, quem quiser ficar em pé, liberdade para a leitura do texto. Quem quiser permanecer sentado, sua liberdade. Então, Filipenses 3, versículo 12. Diz assim o texto: não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 15: todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Pai, agradecemos ao Senhor pela palavra. Pai, agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado. Pai, agradecemos ao Senhor pelo favor, pela tua misericórdia. Pai, pelo teu Espírito Santo. Pai, pela palavra que lida essa noite. Pai, nós dependemos do teu Espírito Santo, da tua graça, do teu agir. Pai, seja o Senhor aqui sobre cada vida. Seja o Senhor aqui sobre cada um. Pai, que verdadeiramente possamos nos desconectar lá de fora, desconectar da rede social. Pai, tudo aquilo que nos impede de receber a Tua palavra, Pai, que seja o Senhor aqui sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Queridos, nós atrasamos o culto 5 minutos e eu não gosto. E a gente precisa estar muito atento e respeitar as coisas espirituais. O mundo espiritual não é brincadeira. E a casa do Senhor é lugar que nós temos liberdade, mas responsabilidade e reverência. Preste muita atenção aqui. Você que tem criança, eu sei que você vai precisar dar um cuidado para ela. Isso aí, olha as crianças aí, isso aí. Mas preste muita atenção aqui. Se alguém começar a conversar com você, você fala assim, depois. Queridos, eu tenho uma mensagem aqui que eu confesso para vocês que eu comentei com a Renata, não é o que eu quero pregar. E eu confesso para vocês que eu cheguei a mudar a mensagem. E eu fui dormir hoje de tarde que eu não queria trazer essa palavra. Estou falando sério, irmãos. E eu não queria pregar essa palavra. Eu estava mais ou menos igual Jonas. Vai para Nínive. E ele não queria ir para Nínive. E ele tomou o caminho contrário. E eu vou para outras bandas. Não vou pregar essa palavra. Senhor, eu não vou pregar essa palavra.
e o Espírito Santo falou comigo: Alisson, a igreja não é sua. A igreja não é sua. Aquelas vidas não são suas, são minhas. Estão entendendo, irmãos? Então, ao término dessa mensagem, você tem duas alternativas: fazer o que Jonas fez, fugir da presença de Deus, brigar com Deus, se sentir agredido, ou olhar para você e falar: como Deus me ama, como eu precisava ouvir essa palavra. Queridos, esse texto do apóstolo Paulo, ele é apenas um pano de fundo, uma introdução para que cada um de nós possa receber e entender esse momento. Paulo começa falando de uma convicção, convicção de algo que nós não alcançamos. 2023 termina e eu tenho coisas que eu não alcancei, mas isso não tira o brilho de 2023, isso não diminui a glória do meu Deus, até porque eu mesmo não dou tudo que o Vitor precisa, que é o meu filho, não dou. Então, eu termino 2023 muito feliz com tudo que o Senhor fez na minha vida. Mas o apóstolo Paulo está falando de uma convicção, que nem tudo ele alcançou. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Ou seja, eu ainda não sou o cara que o Senhor espera de mim. Eu ainda não sou o servo que o Senhor espera de mim. Eu ainda não sou o cristão que Jesus realmente é o meu modelo. Eu ainda não estou tão parecido com Cristo como realmente eu preciso. É o que Paulo está dizendo. Então, se Paulo, que para nós é uma excelente referência, se ele tem a liberdade de instruir a igreja para dizer que ele não estava num nível ainda qualificado, quer dizer que nós temos o direito também de olhar para nós e falar assim: tem muitas coisas que eu preciso melhorar, mas eu preciso pensar, eu estou caminhando no caminho do meu crescimento, ou eu estou parado, estagnado? Então Paulo fala de uma convicção, de um lugar que ele não chegou, mas ele fala também de esquecer algumas coisas que ficaram para trás. Tem coisas que o Senhor não nos deu, tem coisa que o Senhor não vai nos dar, tem coisa que não vai mudar. Mas eu vou deixar essas coisas em segundo plano, eu vou deixar essas coisas para trás e eu vou prosseguir para o alvo, eu vou buscar alcançar coisas novas. 2023 encerra e para cada um de nós traz verdades diferentes. Teve gente aqui que experimentou luto, teve gente que experimentou enfermidade e achou que não estaria aqui mais. Falo, por exemplo, do meu pai. Quantas coisas nos sobrevêm, quantas coisas nos acontecem que nós não temos domínio. Então você não sabe e eu não sei o que nos espera em 2024. E a gente precisa entender que alcançar algo novo é necessário deixar algumas coisas para trás. Aqui no teatro nós vimos que com aquela bagagem nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se eu não confiar esse peso, essa bagagem ao Senhor, nós não chegaremos ao final da nossa vida. É preciso prosseguir
é preciso alcançar o resultado, é preciso chegar no final. Não dá para poder começar uma caminhada, como diz o ditado, e morrer na praia. É preciso alcançar o resultado. A gente precisa chegar aonde aquilo que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós, nós sabemos. O que Paulo está dizendo é alcançar Cristo Jesus. E ele também está dizendo de uma maturidade. Ele vai dizer de uma maturidade, ele sabe da sua estatura. Paulo sabe olhar para si mesmo. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este mesmo modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso revelará para vocês o nosso Deus. Então não preocupe com as coisas que nós não pensamos tão igual. Nós temos cruzeirense, atleticano, tem uns malucos americanos aí, né? Não sei como é que torce para a América, né? Tem flamenguista aqui também, pediu para falar lá. Mas fazer parte, né? Não dá para ser unânime. Mas nós precisamos pensar, queridos, o que é sermos maduros. E muitas das vezes, preste muita atenção, quando nós achamos que nós somos maduros demais, somos qualificados demais, nós temos um bloqueio, não conseguimos ouvir a mensagem, não conseguimos aprender. Tem os professores que porventura possam estar aqui, me perdoam, né? Mas há um estudo, né, psicológico, que as pessoas mais difíceis de aprender são os professores. Mais difícil, porque carregam o título de serem da área do ensino e às vezes são tão abertos ou carregam tanto a responsabilidade de estar sempre ensinando, que às vezes sentar no lugar contrário de aprender torna desafiador. Então a gente precisa pensar essa maturidade. E coisa complicada é quando nós ficamos velhos ao invés de maduros. Porque ser uma pessoa madura é boa. Ser uma pessoa velha é complicado. Complicado. Um carro velho não serve para nada, ninguém quer. Mas um carro antigo, conservado, todo mundo quer. Queridos, eu queria que você prestasse muita atenção aqui. Eu estou te falando de algo, de uma maturidade, de uma reflexão, e eu quero pegar coisas comuns do nosso dia, e eu tenho convicção que o Espírito Santo vai ministrar individualmente a cada necessidade. Cada necessidade. Eu não quero ser cansativo, meu tempo aqui está voando. Eu falei que eu não queria pregar essa palavra. E o título dessa mensagem chama Academia Espiritual. Academia Espiritual. O que é uma academia? É um lugar que você frequenta para você melhorar a sua saúde. Algumas pessoas frequentam porque quer ficar bonitos ou acham que são feios, mas via de regra, academia, a primeira definição que deveríamos ter em nossa mente, é um lugar onde nós construímos saúde. Mas nem todos vão pensar assim. Academia espiritual por quê, pastor? Porque eu quero trazer aqui alguns paralelos, e se você não me ouvir direito, você não vai entender a mensagem. Você vai roubar o seu tempo, e não vai fazer sentido você ter ficado aqui 40 minutos me ouvindo. Muitas coisas veio sobre mim este ano, grandes aprendizados.
Presta atenção aqui, irmãos. Tem lugar aqui na frente, aqui, ó. Tem lugar ali, lá. Irmãos, eu preciso muito da sua atenção, e quando eu perco o foco, eu posso perder a essência da mensagem. Sábado, dia 30. Sábado, dia 30 foi ontem. Último dia da academia aberta. Domingo a academia não abre. E eu estou na academia. Eu vou à academia. E muitas coisas passaram na minha cabeça. Antes de entrar, eu entrei agora em dezembro. Já tinha feito academia em 2004. Me dediquei a uma construção mental. Larguei, fui fazer faculdade, fui construir família. E agora eu preciso reconstruir o meu físico, o meu corpo, a minha saúde, de algo que eu consumi de maneira não tão funcional. Então eu estava lá sábado na academia, eu estava num lugar elevado, naquela esteira, fazendo ali 2 horas de caminhada, derreti igual um bacon, tocinho na grelha, e lá embaixo as pessoas fazendo exercícios nos outros aparelhos, inclusive a Renata também estava lá embaixo, e eu vendo ela lá, e a gente que está em cima enxerga tudo, até quem não está prestando atenção aqui a gente enxerga. E aí eu lá em cima, e o Espírito Santo falando comigo, eu com o meu fone de ouvido para bloquear o som da academia, e geralmente eu estou lá ouvindo mensagens, ou eu estou ouvindo louvor, até para diminuir o volume, porque eu uso aquele protetor de concha, então ele bloqueia o ruído externo, e eu ponho um volume baixo para eu cuidar da minha audição. E eu estava ali e observando. Porque tem gente que acha que só encontra Deus na igreja. E quando eu tenho sede de Deus, quando eu caminho com Deus, todo momento é oportuno para ouvir a voz do Senhor. E ali eu comecei a ver algumas coisas ali naquele lugar, e eu comecei pelo Espírito Santo, a trazer à minha memória coisas de outros dias que aconteceram naquele lugar. E eu confesso para os irmãos que estar na academia parece um pouco contramão, porque eu preciso cuidar do meu espírito. E a academia é um lugar que muita mulher bonita, irmão. Cada roupa naquele lugar lá, que misericórdia. Não é fácil não. Desafiador. Então as mulheres que você olha para você não sabe nem se ela está pelada, o que é aquilo, irmãos? Só Deus. E é um desafio estar naquele lugar. E eu vou segunda, quarta, sexta e sábado, junto com a minha esposa. Minha esposa sabe, estamos ali junto. Mas é engraçado que num cenário que ao mesmo tempo parece estranho, contrário, é a carne contra o Espírito, o Espírito Santo vem e traz uma ministração. O que eu estou falando aqui a Renata nem sabe, a Renata não conhece essa mensagem. E eu ali naquele lugar, é uma boa academia onde eu estou, muita academia grande, vendo ali tantas coisas, eu comecei a trabalhar algumas coisas, e eu fiquei assim, gente, é o 3º sábado que eu estou na academia, lotada a academia, o que aconteceu hoje? Cadê esse povo que não veio segunda, não veio quarta, não veio, e hoje está todo mundo aqui, o último dia do ano, lotada a academia, chegava gente, saía gente, academia lotada. Falei, gente, que engraçado, parecendo a igreja no culto da virada. Permita que o Espírito Santo ministre na sua vida.
o ano inteiro eu negligencio a minha vida, eu ando longe da presença do Senhor, mas no último dia eu tenho que ir na academia, porque eu tinha um projeto de ficar abaixo dos 100 quilos, então eu tenho que ir lá hoje morrer, porque eu tenho um projeto de vida, eu tenho um objetivo, e eu vou precisar alcançar o meu resultado. Então a academia está lotada. E eu fiquei olhando, o Espírito Santo me trazendo algumas imagens, e cada hora chegava uma mensagem. Fulano vai à igreja, Beltrano vai à igreja, estou levando parente, estou levando isso, levando aquilo, e eu perguntando ao Espírito Santo: Senhor, o que traz essas pessoas à tua presença? Porque ninguém veio aqui me ver. Se você veio aqui me ver, algo não está certo. E ali a academia lotada e o Espírito Santo falando comigo. As pessoas negligenciam a salvação. No último dia nós vamos correr e vamos nos prostrar diante de Deus. E Deus resolve dar um alvará para nós de liberação e está tudo bem. Aí a gente vai para o céu, passa o ano inteiro do jeito que eu quero. O ano inteiro eu faço do jeito que eu quero, Bíblia nada, vida com Deus nada, oração nenhuma, nenhuma academia espiritual, mas no último dia eu preciso, Senhor, o Senhor precisa agir comigo em 2024, Senhor, 2024 precisa ser diferente, Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa em 2024, graças a Deus que eu não sou Deus, que eu ia mandar todo mundo plantar coquinho, mas eu não sou Deus, graças a Deus. É sério, irmãos. Entende por que eu falei que essa não era a mensagem que eu queria pregar? Porque esse não é o Alisson. E eu não conheço todo mundo que está aqui, e eu não sei por que eu estou dizendo isso para você, mas você precisa pensar e refletir. Virá 2024. Próximo culto da virada, a gente vai aglutinar todo mundo de novo? Ou nós vamos repensar a nossa vida, nós vamos realmente criarmos hoje um projeto de vida. Ninguém entra na academia, numa boa academia, sem antes ter uma avaliação física, sem ter um professor para orientar. E é a mesma verdade espiritual. Você não está sozinho aqui para crescer espiritualmente. Nós temos pessoas aqui qualificadas para te acolher, para te introduzir, para te abraçar, abraçar a sua família, durante o ano caminhar com você, estar com você, chorar com você quando for preciso, rir com você quando for necessário, para que a gente construa a nossa vida espiritual. Então eu fiquei vendo alguns paralelos, eu falei, gente, e eu já preguei aqui, falei, gente, vocês já perceberam como é que a academia está cheia, as igrejas estão vazias? Eu já falei isso aqui, não foi uma vez não. Não é errado ir à academia, irmãos, eu nunca quis dizer isso. Mas a gente precisa observar o que nós estamos fazendo na nossa vida. O Evangelho, o Senhor Jesus vai dizer, buscai, pois, primeiro a academia, e o resto Ele vai acrescentar. Buscai, pois, primeiro as coisas do mundo, e o resto Ele vai acrescentar. É isso que a gente entendeu? Não, o que está na Bíblia é, buscai, pois, primeiro o reino de Deus, buscai, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas, o Senhor tem prazer de acrescentar. Querido, se você não permitir que o Espírito Santo ministre no seu coração, você vai ter muita dificuldade de alimentar espiritualmente, de entender que o Espírito Santo quer falar na sua vida, quer ministrar na sua vida.
quer transformar a sua vida, quer agir na sua casa, quer agir na sua família. E não para por aí. Eu fiquei vendo, e eu confesso para vocês que eu falei assim, gente, a gente reproduz algo muito estranho. Que vida de rato que a gente vive, vida de bicho. A gente sabe que a gente deve buscar o reino e não busca. A gente sabe que a gente deveria fazer exercício físico, cuidar da saúde e acaba não cuidando. A gente sabe que a gente deveria ser assíduo à igreja, assíduo à leitura bíblica, que a gente deveria nos esmerar na presença de Deus, ter mais comunhão com o Senhor, e passa o ano, e a gente se perde. Pouca presença de Deus. A gente tem muitas desculpas. Porque igreja, porque padre, porque pastor. A gente bota um monte de dificuldade, a gente cria um monte de justificativo. Isso aí a gente é PhD. A gente arruma até versículo bíblico para justificar. Mas na hora que vem a enfermidade, na hora que vem a adversidade, a gente não tem um versículo para justificar a ausência da igreja. Leva lá para a igreja, ora por mim e tal, e a gente muda o disco, a gente muda a faixa, e a gente realmente entende a necessidade de buscar ao Senhor. Agora, até quando nós vamos atingir o alvo, alcançar Cristo, deixando tudo para a última hora? O que eu observei na academia, e eu quero entrar, lembra que eu falei no texto de uma maturidade? A gente vê na igreja pessoas que se dizem maduras, não vão mais à igreja. Eu já conheço a Bíblia. Não, essa mensagem que o pastor pregou, eu já tinha escutado ela antes. Não, eu tenho minha vida com Deus. Eu rezo lá em casa, eu oro lá em casa, eu estou bem com Deus. Mas aí você vai na academia, você vê mulher linda com aquele corpo escultural, e está lá. Por quê? Você vê aqueles homens saradão lá. O que esses povos estão fazendo aqui? Eles já estão tão bonitos, já estão tão perfeitos, quem dera eu nesse nível, mas estão lá. E eu fiquei vendo, falei, gente, na igreja é diferente, porque os maduros não ligam muito para estar na igreja mais não. A igreja do passado cria um monte de justificativa para não mais estar no mesmo foco, na mesma sede, na mesma determinação. Estão entendendo o que eu estou falando, queridos? Faz sentido? E eu fiquei me perguntando, a academia abre 6 horas da manhã, o povo já está lá esperando abrir, mas no culto chega atrasado, e se você puxar a orelha ainda acha ruim, acha um absurdo. É um absurdo o que a gente vive de igreja, de vida espiritual. Eu preciso de um 2024 diferente. Eu preciso. Mas se você fizer a mesma porcaria, desculpa a palavra, as mesmas asneiras que você fez em 2023, nada vai mudar. É impossível pensar um resultado diferente fazendo do mesmo jeito. Diz que essa frase é do Albert Einstein. E eu falei ela no culto da virada passada.
Nem estava aqui no meu esboço, só lembrei. Eu fiquei vendo na academia casais como eu e a Renata. E você vê ali o casal, um cuidando do outro, um olhando o exercício do outro. E eu falei assim, gente, lá na igreja os casais estão nem aí para o outro, nem aí. Uns casal maluco, uns tipos de casamento que cuidado é zero com o outro, zero. Mas na academia não. Triste realidade. Na academia vão junto, treinam junto, avaliam o outro, a posição que o outro está para fazer o exercício certo. Na igreja, você não vai, eu vou. Você não quer ir, azar seu. É impressionante. Salvação individual mesmo, azar seu se você vai para o inferno. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, o que está acontecendo com a igreja? A igreja está doente. A igreja está doente. E igreja não é esse prédio que não, isso aqui não adoece não, tá? Isso aqui não vai para o céu, isso não vai ser salvo. Isso aqui amanhã pode ser uma academia. Eu queria que a gente pensasse uma academia espiritual. Academia requer determinação. É preciso hábitos saudáveis. Talvez você fale assim, não, o pastor começou agora a academia e ele agora vai pregar sobre academia. Não, querido, eu estou te falando de uma mensagem espiritual da igreja. Eu estou te mostrando o desnível espiritual que a igreja, a noiva do Cordeiro, que deveria estar de vestes brancas. Eu fiquei vendo algumas moças que chegam na academia com aquelas calças leg, apertadinha, chega com uma camisa de algodão por cima, chega na academia, tira a camisa e fica de top. E vai malhar. Está tudo certo. É o lugar ali é para aquilo. Mas triste a realidade, porque a igreja é diferente. As pessoas são na academia o que elas estão buscando mesmo. A gente vai para a igreja, a gente veste roupa de crente. A gente vai buscar a Deus, a gente veste roupa de crente. Mas não é crente. Mas não é servo. As pessoas não estão fingindo na academia. Elas estão sendo o que elas precisam ser na academia. Mas na igreja as pessoas vão e elas querem parecer alguma coisa. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, gente, deixa eu falar para vocês, eu não alcancei ainda. E eu tenho a convicção que eu ainda estou caminhando, prosseguindo para o alvo e eu quero chegar lá. Mas a igreja tem gente que já, eu já. Escola dominical? Não. Ir na igreja toda semana? Não. Por quê? É um negócio esquisito a igreja. Às vezes os pais são até bem maduros, mas além de estar perdendo a família para o celular, os filhos, ainda os filhos não estão no nível dos pais de conhecimento espiritual. Triste realidade. Como nós queremos ser vistos lá fora? Queridos, eu não entrei na academia para ficar saradão, bombadão, bonitão, para aparecer para os outros. Eu estou trabalhando a minha saúde. E depois que eu comecei a cuidar da minha saúde, como eu sinto melhor, como o meu cérebro age melhor, como o meu equilíbrio é melhor, como a gente melhora como ser. Afinal, nós somos corpo, alma e espírito. E pressupõe-se que a gente deve cuidar dos três.
O que há de diferente em 2022 para 2023, para que agora, 2024, a gente possa ansiar algo novo? É preciso pensar a vida, é preciso pensar uma vida, uma fé. A gente precisa ser mais intencional. Queridos, nós, ao terminar o culto, nós vamos ter aqui um momento de comunhão. Os irmãos trouxeram arroz, tutu, carne, refrigerante e tal. E a gente vai ter aqui um momento. E nós, cristãos, somos conhecidos por ser comilões. É ou não? É. Tá tudo bem, eu faço parte desse time, irmãos, eu amo comer. Comer é muito bom. Mas ninguém pega um carro e bota uma gasolina ruim. Ninguém pega um carro e bota um óleo já usado no motor. Põe? Não. A gente faz coisas com o nosso carro, por exemplo, de maneira nenhuma eu vou colocar uma gasolina num posto aí que eu vi falar que ela é batizada, mas a gente vai beber refrigerante, que faz mal para o templo do Espírito Santo. Quantas coisas nós não avaliamos, até mesmo a quantidade que nós comemos. Quantas famílias têm apertos financeiros e não sabem pensar uma vida funcional? Eu preciso comer o que eu preciso. Eu preciso fazer o que eu preciso. Não o que o sistema, porque todo cristão é comelão, eu tenho que ser comelão. É preciso pensar a vida. Esse ano a gente vai ter uma não desculpa, porque esse ano agora de 2024, ele é maior, ele é um ano bissexto, então se você vai falar que não vai ter tempo para fazer muita coisa, não vai fazer muito sentido, porque 2024 é maior que 2023, então você tem um dia a mais para buscar o Senhor. Amém? Queridos, talvez final de novembro, início de dezembro, eu já estava muito antenado, presta muita atenção nisso, talvez essa seja a parte mais espiritual do culto. Eu estava muito antenado, Senhor, em 2022, o Senhor ministrou que 2023 seria o ano da igreja, e Moriá experimentou um grande crescimento. Como essa palavra foi verdade, e como eu sei de pastores amigos que viram os seus ministérios crescerem. Então aquela palavra em 2022 foi verdade em 2023. E eu vinha buscando, Senhor, me direciona, Senhor, fala comigo, Senhor, ministra na minha vida o que o Senhor quer para a tua igreja para 2024. Qual é a mensagem para 2024? Aí agora você vai entender por que eu não consegui fugir de uma palavra dura para os dias de hoje. Abra comigo em Salmos 34, 8. O Zé Maria abriu o culto com esse versículo. Salmos 34, 8. Quem me conhece sabe que eu amo Salmos 34. Eu nem ia ler ele, mas eu vou ler. Só vou ler o verso 8.
Salmos 34, 8. Diz assim: provem, 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 provem. O que é provar? Como um tiquinho desse doce, é isso? Como bom mineiro que nós somos, né? Como um tiquinho é isso? Experimenta para você ver, prova para você ver. Se você experimentar desse doce, você vai ver que esse trem é bom demais, senhor. Então o que o texto está dizendo é: provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Nesse versículo eu criei uma frase: aumente o seu relacionamento com o Senhor. O tema de 2024 é intimidade. Intimidade em todas as áreas. Eu preciso experimentar um outro nível de intimidade para com a minha esposa. Eu preciso aprender a amar, a cuidar melhor da minha esposa. Eu preciso que ela preocupe e cuide de mim a mais, que a gente tenha mais cuidado, mais intimidade. E isso é no mesma proporção no espiritual. Eu preciso ter mais intimidade com Deus. Queridos, preste muita atenção. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. E eu vou repetir de novo para você entender. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Se a minha vida não estiver no altar, se a minha vida não estiver no caminho do Senhor, e eu não estou te convidando a ser um ente religioso, eu estou te falando de uma vida com Deus, de uma experiência com Deus. Nós precisamos saber ouvir a Deus. Eu estava na academia, mulheres bonitas, mas não impede de eu ouvir a Deus. Eu não estou ali por nenhum outro propósito que não seja eu estar bem, bem para cuidar da minha família, bem para fazer a obra do Senhor. E eu te pergunto a você, qual foi a última vez que Deus ministrou na sua vida? Que você ouviu o Espírito Santo te falar claramente? Eu comentei com a Renata, eu estava deitado lá em casa, acho que foi ontem, um calor de matar, e o meu quarto é quente de tarde. E eu falei: amor, eu estava deitado aqui, o ventilador de teto ligado, quente, e eu precisava descansar um bocado, porque eu estava cansado, eu tinha feito 2 horas de caminhada, eu estava morto. E eu comecei a falar assim: papai, bota um vento nessa janela aí, Senhor. Aí fazia: oh Senhor, o Senhor é bom demais, manda de novo. Coisa boa a gente ter experiência com Deus, gente. A gente quer ter experiência com Deus, intimidade com Deus, sem dialogar com Deus, sem falar com Deus, sem relacionar com Deus, sem sentir a Deus. O projeto de Deus em Jesus, na cruz, não era que nós fôssemos um ente religioso, mas o projeto da cruz é que eu seja filho de Deus. E a minha Bíblia fala que eu, Alisson, que sou mau, que não sou um homem bom, sei dar boas dádivas ao meu filho, muito mais o Senhor sabe dar boas dádivas. O Senhor tem prazer de nos sustentar. O Senhor tem prazer de relacionar conosco. Que coisa gostosa é você ver o vento do Espírito Santo na sua vida. Queridos, qual o projeto de Moriá para 2024?
prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus. Ter intimidade com o Senhor. Crescer em todas as áreas. Caminhar na presença do Senhor. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Queridos, não é um privilégio meu que sou pastor, de ouvir a Deus, de conversar com Deus. Deus não faz acepção de filhos. Eu não sou especial, mas eu estou na fila sempre. Senhor, estou aqui, viu? Já voltei. Ó, esquece de mim não, preciso do Senhor. E eu não abro mão da presença do Senhor, nem na academia, em lugar nenhum. Como eu preciso do Senhor. Eu estou lá na minha empresa, na empresa que eu trabalho, estou trabalhando. Senhor, eu não sou capaz de resolver todas as coisas. Senhor, adestra as minhas mãos, abra a minha mente, me capacita. Senhor, ministra no meu coração, fala na minha vida. Meu Deus. Abra aí Jeremias 24, 7. A palavra do Senhor diz assim: eu lhes darei um coração para que me conheçam. Pastor, mas esse Deus que você fala aí, ele é muito bonito, eu até tenho vontade de relacionar com ele, mas eu não estou nesse nível. Então presta atenção que o profeta Jeremias está falando. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Queridos, o meu Deus, o nosso Deus, tem prazer de enfiar a mão no seu peito e te dar um coração novo, de renovar a sua vida, de te colocar numa condição de relacionar com Ele. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Se você for buscar Deus em 2024 da mesma forma, com o mesmo coração, não vai dar certo. Mas o Senhor quer te trazer um coração novo essa noite. O Senhor quer trazer um coração novo para você essa noite. Queridos, talvez eu sei que tem pessoas que a religião feriu, o homem feriu, decepcionou. Deus não decepciona. Deus tem prazer de nos dar um coração novo. Nós precisamos de um coração novo para 2024. Nós precisamos de uma vida nova, em nome de Jesus. Abra comigo em Romanos 1. Romanos 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da injustiça, suprimem a verdade. Ou seja, Deus sabe quando nós trocamos a justiça de Deus pela nossa justiça, quando nós queremos do nosso jeito e não do jeito dele. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Queridos, o que as pessoas lá fora podem conhecer de Deus depende do que nós revelamos, daquilo que nós somos. Porque se a igreja é uma igreja doente, se a igreja é igreja de frustrados, de derrotados, de uma não compreensão de um Deus poderoso, as pessoas lá fora nunca vão entender a mensagem do Evangelho, de um Evangelho que salva, de um Evangelho que cura, de um Evangelho que liberta, de um Deus que se manifesta. Verso 20, porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade,
claramente se reconhece, desde a criação do mundo que o Senhor se revela, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. E o Senhor é conhecido pelaquilo que Ele faz. Querido, quando eu falo para você que Deus tem prazer de um simples vento na janela do meu quarto, eu espero que você fale assim: eu quero experimentar isso. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos. Lembra da academia? A gente vê mais verdade na academia do que na igreja. Na academia tem horário, tem comprometimento, e tem. Eu estou lá, segunda, quarta, eu estou na igreja também, mas é muita gente que vai. E a igreja se tornou nula, parece que ninguém percebe as coisas. É um ato religioso ir ao culto, é cumprir uma resposta para que os outros viram que eu fui, sendo que a gente está abrindo mão de exercer a condição de ser filho. Irmãos, eu só tenho o Vitor como filho. Se eu tivesse 2 filhos, eu ia querer que só um viesse até mim ou que os 2 viessem até mim? Quem tem mais de um filho, você tem prazer de abençoar por igual ou não? Por mais que um até mereça mais, porque existe isso. Não sejamos nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato dele se obscureceu. Por isso que com o coração de 2023 não dá para vencer 2024. Dizendo que eram sábios, que eram maduros, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, as aves e os quadrúpedes e os répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, aos desejos do seu coração deles, para desonrarem os seus corpos entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pelas suas mentiras, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Como as pessoas trocaram as coisas importantes pelas coisas menos importantes. A Bíblia fala que se o meu olho me faz pecar, arranca fora. Se a minha mão me faz pecar, arranca fora. Então o físico não é mais o importante, mas o espiritual. Quando nós trocamos a verdade espiritual pelo mundo físico, a gente está abrindo mão do melhor. Efésios 3,16, e eu encerro. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos em poder. Isso aqui é uma mensagem profética. Que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito Santo, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, acima de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja
em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Para meia-noite. Amém. Queridos, eu queria chamar a minha esposa aqui à frente, eu queria chamar o Vitor, eu queria chamar meu pai e a minha mãe. Eu quero estar junto com a minha família. Você que está junto aí, eu queria convidar você a ficar de joelho. Eu queria que você orasse com a sua família. Se você trouxe um amigo seu aí, você vai ficar. Giovanni e Adriana, se quiser virem aqui comigo, eu vou ficar feliz de recebê-los. Pode vir cá, liberdade de vocês. Esteja junto aí. Vamos orar como família. Tia Fernanda e Sandra, se quiser vir cá também, pode vir. Amém? Quem quiser estar aqui, são minha família, são meu povo. Queridos, você vai orar, você vai apresentar a sua vida com Pai, nós te louvamos. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela tua graça. Pai, pelo teu favor. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é poderoso. Pai, são meia-noite. Pai, nós aqui agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo favor do Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui em família. Pai, na tua presença. Pai, nós te louvamos. Pai, nós imaginávamos que em 2023 o papai seria, Deus, oh Pai, subtraído, Deus, arrebatado de nós. E o Senhor, oh Deus, permitiu que ele estivesse conosco mais um ano. Pai, nós te louvamos, Pai, que o Senhor venha renovar, que o Senhor, oh Deus, venha aqui, Deus, sobre a vida de cada um. Pai, obrigado, oh Deus, pelo agir do Senhor. Obrigado, oh Deus, pelo favor do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça em nós. Pai, que o teu Espírito Santo continue, ó Deus, nos instruindo, Pai, nos capacitando, Pai, nos fortalecendo. Pai, nós não sabemos o que esperar em 2024, mas nós temos certeza que o Senhor já está em 2024, que o Senhor é Deus em 2024, que o Senhor opera sobre o tempo. O Senhor não é Deus de cronos, o Senhor é Deus do Kairos. Oh Pai, o Senhor é Deus presente no passado. Pai, o Senhor é Deus presente, oh Deus, no presente. Pai, o Senhor é Deus presente no futuro. Oh Pai, nós, ó Deus, almejamos, esperamos, descansamos, confiamos em 2024, não por mais um ano, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é quem nos capacita. Pai, eu apresento aqui a vida do meu pai, Pai, eu apresento a vida do meu filho, Pai, eu apresento a vida da minha mamãe, Pai, eu apresento aqui a minha esposa, Pai, eu apresento aqui a Adriana, Pai, eu apresento aqui, ó Deus, que foge o nome? Letícia. Pai, seja o Senhor sobre a vida da Letícia, Pai, seja o Senhor sobre a vida do Giovanni, Pai, seja o Senhor sobre a vida da Giovana, Pai, seja o Senhor aqui sobre nós, Pai, seja o Senhor aqui, ó Deus, a preparar 2024, ó Pai, de caminhos planos, ó Pai. Pai, nós vamos descansar no Senhor, Pai, nós temos descansado. O Senhor foi quem nos abençoou, nos prosperou, quem cuidou de nós em 2023. Pai, o Senhor é aquele que vai continuar fazendo novas coisas, novas coisas. Oh Pai, nós descansamos, Pai, nós te damos graça, Pai, nós alegramos em todos os teus feitos, Pai, nós nos alegramos no agir do Senhor. Oh Pai, o mundo lá fora comemora, Deus, de várias maneiras, Pai, nós fazemos menção do nome do Senhor, Pai, nós confiamos no Senhor, Pai, nós descansamos no Senhor, Pai, nós nos gloriamos no Senhor. Oh Pai, muito obrigado porque o Senhor é Deus. Pai, vem de encontro, Deus, as nossas vidas. Pai, como aqui foi pregado essa noite, Pai, que o Senhor nos dê uma vida de intimidade com os nossos familiares. Pai, nos dê um coração alegre, nos dê sabedoria e leveza, Deus, a nossa continuidade familiar. Pai, seja, Deus, eu com a minha esposa, com meu filho, com meus pais, Pai, com todos os nossos amigos. Pai, nos fortaleça, Pai, nos direciona. Pai, seja o Senhor aqui a nos instruir. Pai, seja o Senhor aqui a nos capacitar. Seja o Senhor aqui a fazer nova todas as coisas. Pai, o Senhor fala lá em
Mateus. Aleluias. Aleluia. Igreja, feliz 2024. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos do louvor aí, só um minutinho. Queridos, peraí, Vitor, peraí. Queridos, atenção. Eu vou ter o maior prazer de receber seu abraço e te abençoar, tá bom? Eu sei que algumas pessoas vão acabar indo embora, eu vou estar indo lá para a porta. Mas aqui, presta atenção aqui, me ouçam. Eu preciso que os irmãos me ajudem a organizar as mesas. Temos bastante mesa. Temos pessoas, amigos nossos, que estarão chegando agora, que vão estar aqui conosco. Cada um de nós aqui é importante. Amém? Então, os irmãos que puderem nos ajudar aí, amém?